Shalom, graça e paz. O tema desse vídeo é sobre aliança com Deus e eu quero fazer desse vídeo a forma mais inspiracional e mais espontânea possível. Então eu quero orar. Senhor Deus, usa-nos, fale conosco nesse momento, inspire, nos guie, nos direcione, coloque as palavras na nossa boca, nos nossos ouvidos, iluminando-a, em nome de Jesus. Amém. Deus falou para eu fazer esse vídeo Aliança com Deus em 2022, no final do ano de 2022. E nessa data eu estou em 2024, em fevereiro. Isso já faz mais de 1 ano e meio. E nessa fase que eu estou depois de 1 ano e meio esperando algo miraculoso acontecer, para eu fazer sobre esse tema aliança com Deus, eu notei que eu já tinha uma aliança com Deus, eu já estava preparado para fazer o vídeo, para gravar sobre esse tema. Eu estava esperando coisas miraculosas, coisas muito boas acontecer, determinados objetivos eu alcançar para poder fazer esse tema. Falar sobre esse tema, algo cumprido, a minha aliança com Deus que eu tenho para eu fazer esse tema. E quando eu me deparei hoje, agora cedo, agora de pouco, lendo a palavra de Deus, que Deus, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus fala, a palavra fala, que muitos dos seus discípulos o abandonaram, mas somente os 12 ficaram. Os 12, aqueles que Jesus escolheu, e não aqueles que Jesus não escolheu, né? Qual que é a diferença que a gente está querendo destacar? Talvez eram discípulos que ao longo do caminho viram Jesus e falaram: Mestre, quero te seguir. Viram milagres, viram curas, viram libertações. Mestre, eu quero seguir. Foram porque eles mesmos escolheram Jesus e Jesus os recebeu. Amém? Agora tem uma distinção de as pessoas por si só escolherem a Deus ou quererem estar com Deus por um momento, com a diferença com Deus escolher as pessoas. Uma coisa é nossas escolhas, outra coisa é as escolhas de Deus, quando Deus escolhe. Então nós devemos muito mais ir pelo o que Deus nos escolheu para fazer, obedecer, do que a gente ir por aquilo que eu escolhi. Então nesse tempo todo que Deus falou para eu fazer aliança com Deus, eu escolhi esperar. Mas Deus já tinha falado para fazer. E nesse que eu escolhi esperar, eu escolhi, de repente, algo acontecer, né? Quando o princípio da aliança com Deus hoje é o que está na palavra. Então, quando a gente vai pregar sobre algo de Deus, a gente tem que pregar sobre o que está na palavra. E eu já tinha o conteúdo sobre o que está na palavra. Só faltava o que para mim? Eu pregar a palavra. Eu ir pelo que Deus escolheu e não ir pelo que eu escolhi, ou pelo que eu acho, ou pelo que eu acredito. Então, a base da aliança com Deus, eu pego esse capítulo do Evangelho de João, capítulo 6. Muitos dos seus discípulos o abandonaram, mas aqueles que Jesus escolheu, os 12, ficaram. E aí Pedro fala: para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, ficar por causa da palavra, porque a palavra ela é de vida e vida em vida eterna. Não precisa de mais. A gente não precisa passar por experiência, a gente não precisa de determinadas coisas acontecendo na nossa vida para agora a gente ter moral, para agora a gente ter autoridade para falar. A gente, quando Deus chamou, Deus nos escolheu para fazer algo, a gente já está apto. É porque não porque a gente acha, pensa e crê, mas é porque Deus acredita, porque Deus já falou, já liberou. Então a gente tem que ir debaixo da palavra de Deus. É como se
Jesus falasse assim para Pedro, lança a rede, vai pescar. E Pedro falasse assim, deixa eu ir treinar mais, deixa eu ir me aprimorar mais, deixa acontecer determinadas coisas para eu ir agora debaixo dessa palavra. E aí Pedro passa um tempo, mais de um ano e meio, esperando acontecer quando Deus já liberou a palavra, que é pregar a palavra. Os discípulos, aqueles que querem Deus de verdade, eles não vão esperar ver sinais, eles não vão esperar ver resultado, eles não vão esperar ver determinadas coisas, eles só vão esperar aquilo que a alma deles tem fome e sede, a palavra de Deus. Eles vão ficar por causa da palavra de Deus, porque sinais e prodígios, maravilhas, tinha com Jesus. Mas foi pelo que Jesus falava que abandonaram ele, não foi por falta de resultado que abandonaram ele. E ficaram para com Jesus, não foi por conta do que Jesus fazia, foi por causa do que Jesus falava. Então, qual que é a diferença de quem Jesus escolhe? As pessoas, elas querem a palavra de Deus, aqueles que Jesus escolhe. Aqueles que escolhem Deus por suas próprias escolhas, escolhem por causa de um status, escolhem por causa de um resultado, escolhem por causa de um paradigma, escolhem por causa de um benefício próprio. Mas aqueles que Deus escolhe, eles amam a Deus, por quem Deus é. Então, aliança com Deus, ter aliança com Deus, basicamente é isso. É amar a Deus por quem Deus é, por causa da palavra dele, não porque agora eu tenho uma aliança com Deus, porque com os antigos, aí eu quero dizer Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Moisés, esses tinham aliança com Deus, e Deus, porque tinham aliança com ele, Deus dava resultados. Na nova aliança, na aliança agora com Jesus, o maior resultado é o Espírito Santo de Deus. É o selo do Espírito Santo de Deus. Então, você que nunca conheceu Jesus, o maior benefício que você tem com o Evangelho de Deus não é ganhar casa, não é ganhar carro, não é que todos os seus sonhos sejam realizados, mas é receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. Esse é o maior presente que você tem para receber e que eu tenho para receber. Aí as demais coisas Deus pode acrescentar. A gente, quando tem o Espírito Santo de Deus, a gente vive quando Deus quer as coisas, como Deus quer as coisas, o que Deus quer na nossa vida. E não o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Ou como a gente quer, quando a gente quer o que a gente quer. Então, se Deus quiser acrescentar nas nossas vidas, vai acrescentar. Se a gente tiver que buscar, a gente vai buscar e vai acontecer. Mas não porque a gente buscou e aconteceu, mas porque Deus quis. Agora, se Deus não quiser, a gente vai tentar e não vai dar certo. O como, quando e o que. Agora, pelo nosso próprio bem, porque a palavra de Deus, porque se a gente ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a base da aliança com Deus, de ter aliança com Deus, é aqueles que Deus escolhe porque ama a Deus. Porque vai amar a Deus, porque tem um propósito que Deus quer fazer, usar na terra. Qual seja o tamanho do propósito, seja um que vai falar com multidões, um que vai falar com uma pessoa. Mas a base principal é essa, amar a Deus, é Deus escolher, é Deus chamar, Deus escolher. E aí viver pelo que Deus faz, pelo que Deus escolhe. É lógico que a gente vai ter uma sincronia de escolher junto com o que Deus escolhe, junto com o que Deus chama, junto com Deus as coisas. Mas primeiramente vem de Deus. Então a nossa oração para terminar aqui, Senhor, nós queremos ter uma aliança com você. Nos escolha, nos chame, nos comunique conosco, fale conosco, olhe para nós, ouça-nos, mude-nos, nos transforme, faça do jeito que o Senhor quer na nossa vida.
como o Senhor aprover, em nome de Jesus, porque essa é a vitória máxima, isso é ser mais do que vencedor, estar do jeito que você quer que esteja, quando você quer que esteja, do modo que você quer que esteja, no nome do Senhor Jesus. E assim, nós termos uma aliança com você e ter vitória, não do jeito que a gente acha que é ter vitória, mas do jeito que o Senhor acha que é ter vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então esse é o primeiro vídeo de aliança com Deus. Esse tema é muito extenso, dá para fazer muito mais, mas basicamente, primeiramente, é esse o assunto que a gente precisa ter consciência, que é o Espírito Santo que a gente precisa ter, o Espírito da profecia, o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então vamos orar. Senhor, concede-nos o Teu Espírito Santo para a nossa vida, e assim termos uma aliança com você, o Teu selo nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.